Olá, está começando a 22ª edição do Reverso, o jornal laboratório dos estudantes de jornalismo da UFES. Aqui você fica sabendo o que acontece dentro da universidade. E nessa edição vamos conferir como se tornar um doador de medula óssea. Pista de atletismo da UFES é inaugurada e poderá receber competições internacionais. Crise política e processo de impeachment. Saiba o que acontece se for aprovado. A importância de incluir em suas tarefas diárias o cuidado com o equilíbrio emocional. E ainda nessa edição, a possível mudança do vestibular da UFES para o SISU. Começa agora mais um Reverso. Mais de 1.500 pessoas precisam de transplante de medula óssea no país. E para piorar, a fila de espera é grande e demorada. Principalmente porque a chance de encontrar um doador de medula é muito pequena. Confira a reportagem de Elisa Tavares. 5 ml de sangue. Essa é a quantidade suficiente para se tornar um possível doador de medula óssea. Apesar do nome, o transplante de medula é uma transfusão e não uma cirurgia. Ele pode salvar vidas caso a compatibilidade entre doador e paciente seja de 100%. Hoje, no Espírito Santo, cerca de 10 mil pessoas estão cadastradas no Registro Nacional dos Doadores de Medula e aguardam a oportunidade de ajudar a quem tanto precisa. Mas esse número ainda é pequeno, se for considerado que a chance de encontrar uma medula compatível é de 1 em 100 mil. O interesse em se tornar doador é grande, mas as pessoas ainda têm dúvidas sobre o processo. Sobre doação, eu tenho dúvida de cadastro. Eu não sei o que é necessário. E também a questão de se eles acharem um doador compatível, se a minha medula for necessária para a vida de alguém, como que é feita a coleta, se eu vou precisar ir até o local. O processo de doação vai ser coletado em torno de 5 ml dessa pessoa que quer se tornar um possível doador. E esse sangue ele é levado para um registro onde vai ser feito um teste de compatibilidade juntamente com as informações cadastrais do paciente. Eles vão entrar em contato com o doador, vai ser tudo pago, a viagem dele juntamente com um familiar para acompanhá-lo. E aí é de acordo com, não tem um local específico, é de acordo com o lugar que o receptor está, né, que a pessoa vai se deslocar até ele. No Espírito Santo não é feito o transplante. No Brasil, nós temos em torno de 70 hospitais, né, que são centros que fazem esse transplante. No caso de transplante, não há nenhum risco para o doador. A transfusão é simples e em 1 semana a medula já está restabelecida. Olha, não há nenhum risco. Após ele ser chamado, né, para ser um doador, vai ser feito vários exames. Tipo assim, se houver algum risco para a saúde dele, não vai ser feito. Vai ser tido só um desconforto mesmo, porque pode ser feito através da punção da bacia ou através do sangue mesmo. Aí o médico que vai decidir qual é o melhor. Então, só aquele desconforto local mesmo. A pessoa fica internada em torno de 24 horas e em 1 semana a medula dele é restabelecida. A jornalista Anne é cadastrada no Banco de Medula há alguns anos e se propõe a ajudar desconhecidos como se fossem seus familiares precisando. Eu acho que precisa de mais campanha, as pessoas precisam perder o medo, precisam tirar essa ideia de que a cirurgia é muito invasiva ou de que usa agulha, que sente dor, que tem perigo de transmissão de doenças. Tem que tirar esses mitos da população. E é tão simples e por que não fazer, né? Essa que é a minha pergunta, essa que é a pergunta principal para mim, não por que fazer, por que não? A doação é um gesto de solidariedade. Para se tornar doador, é só ir até o hemocentro mais próximo, ter entre 18 e 55 anos e boa saúde. No estado, os pontos de cadastro são Vitória, Serra, São Mateus, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. A UFES ganhou uma pista de atletismo de padrão internacional, com mais de 400 metros de extensão no campus de Goiabeiras. Nossa equipe de reportagem descobriu o motivo desse investimento e como a pista será útil para a comunidade acadêmica. A perder de vista, a pista de atletismo da UFES tem um status que o Espírito Santo jamais viu, a classificação número 2. O significado na prática é a realização de treinos profissionais e reconhecimento de recordes mundiais.
Com menos de um mês de inauguração, o projeto é apresentado como espaço para o treinamento e formação de novos atletas. A diretora do Centro de Educação Física e Desportos afirma que o investimento na pista foi feito para atender os alunos com uma nova sala de aula, já que não tinham um local com condições adequadas para as aulas de atletismo. Bom, esse é um projeto antigo, né, do nosso centro. Nós não tínhamos propriamente uma pista de atletismo, né? Aqui era um espaço onde se corria. Desde então, vem se submetendo projetos para ver se consegue captação de recursos para a construção da pista. Acho que um dos principais motivos é, primeiro, porque não tinha pista. Não tinha um equipamento em condição de favorecer, não competição. A gente não tinha naquele momento perspectiva de grandes competições, mas não tinha condição mesmo adequada para as disciplinas, para a pesquisa, para a extensão. Apropriada para receber competições nacionais e internacionais, a pista, única no estado com esse porte, faz companhia às outras 31 do mesmo nível em todo o país. O material para a estrutura foi solicitado no Canadá e, como vocês podem ver, não só parece como é mesmo feito de borracha. E por esse motivo, é preciso calçados apropriados para o uso, além da manutenção anual. A primeira que a gente tomou com relação à manutenção é a limpeza. Então a gente conseguiu já inserir toda a limpeza da pista e do campo, que significa podagem da grama, adubo, né, que tem que ter a adubagem dela também de 6 em 6 meses. Isso tudo já foi transportado no contrato da UFES de manutenção e jardinagem. Em relação à limpeza, tem um equipamento específico que o contrato de empresa também de serviços já incorporou o equipamento que se faz a limpeza desse tipo de borracha. Por enquanto, foi a primeira providência que a gente tomou. Com relação à manutenção de piso, a primeira que a gente vai passar é daqui a 1 ano, se tiver alguma bolha instalada, porque com a compactação do piso, pode ser que aconteça algum problema na borracha, né? E esse está coberto pela garantia da firma. Então, a gente tem 1 ano para providenciar, a partir de então, as outras ações de manutenção. Claro que a gente não pode aguardar chegar 1 ano para providenciar as manutenções seguintes, mas pelo menos essa primeira já está garantida. Questionado sobre o atraso da obra, o subsecretário de Esportes e Lazer do Governo do Estado justificou dizendo que a demora aconteceu por motivos burocráticos do serviço público e acredita que agora com a entrega, a pista se tornou um grande incentivo para o atletismo capixaba. Essa pista foi uma conquista para o esporte capixaba. A UFES está de parabéns por essa conquista junto com o governo federal. E eu tenho certeza que vai alavancar cada vez mais o esporte capixaba, principalmente o atletismo, né? E tenho certeza que muitos adeptos vão surgir com essa nova pista, muitos campeões, porque vai ser a referência de todo o estado, vai ser esse projeto dentro da UFES. As pessoas que quiserem utilizar a pista precisam enviar o ofício à Secretaria do Centro de Educação Física aqui da UFES, explicando a solicitação, os dias e os horários para a utilização. As solicitações serão analisadas pelo Conselho Departamental do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade. Caso estejam de acordo, a pista será liberada. Quem já utiliza da estrutura é Camila Gomes, que inclusive participa de um grupo de corrida na UFES há quase 10 anos. E com essa experiência, ela sabe muito bem como era correr na antiga e na nova pista. Olha, eu fico muito satisfeita, eu fico muito feliz, porque antes a pista ela era de terra, ela tinha uma proteção, mas nada de segurança, nem nada. Então vinham pessoas que traziam cachorro, que vinham de bicicleta, ficava um pouco desorganizado. E o projeto ele acontecia ali junto a outras pessoas, como ela era aberta, então qualquer pessoa chegava ali a qualquer momento. O professor de Educação Física e orientador do grupo de corrida conversou com o Reverso e se mostrou feliz com a chegada da pista e com isso a possibilidade de realização das competições e treinos a partir de conversas com a Federação Capixaba de Atletismo. Para o projeto, a gente espera que o grupo agora se firme, que realmente a gente consolide as vagas que nós temos e com certeza vai facilitar muito mais para os nossos alunos estagiários trabalhar no dia a dia com essa pista nova. E a gente espera também que a pista possa atrair projetos, não só internos, porque hoje só tem esse projeto de extensão que eu coordeno. A gente espera que a gente tenha novos projetos dentro da própria universidade e que também a gente atraia projetos externos, convênios que possa não só utilizar a pista para treinamentos, como também para competições. A Federação Capixaba de Atletismo, junto com o Centro de Educação Física da UFES, assinou um convênio que promete trazer todas as competições do ramo para a pista da universidade. Mudando de assunto, agora vamos falar sobre a atual situação política do nosso país.
O processo de impeachment da presidente Dilma tem gerado muitas controvérsias. E você sabe o que acontece se ele for aprovado? A repórter Lohane Paixão conta pra gente. O país vive uma crise política. Partidos da esquerda e da direita brigam raivosos entre si e a oposição avança em cima da base governista, que ficou vulnerável após um processo eleitoral acirrado e escândalos de corrupção. De um lado, os que querem a saída da presidenta Dilma, do outro, os que querem a permanência. No meio da babel política, o cidadão comum se vê perdido. Afinal, o impeachment é válido? No momento, eu acho que não tem, no caso, como é que eu posso dizer, fundamento. Porque a partir do momento que você está pedindo impeachment, você tem que ter provas concretas de que houve crime comprovado. Não concordo, né? Eu acho que foi armação, né? Assim como as pessoas estão chamando de golpe, também acho que foi um golpe armado. Olha, apesar de ser contrário ao governo da presidenta Dilma, de achar que é péssimo, acho que deveria ser legal um processo de impeachment contra um governo ruim. Eu acho que esse processo dentro da Constituição, dentro da lei vigente no país, é ilegal. O professor doutor em Ciência Política Marcelo Vieira fez uma análise sobre o atual momento político e demonstrou preocupação com a democracia brasileira. Um processo de impeachment numa Constituição presidencialista, ele deve responder a dois fundamentos. O fundamento político, que é aquele em que as maiorias legislativas decidem por destituir um presidente do cargo, e o fundamento jurídico, que é o que fundamenta legalmente essa decisão das maiorias legislativas, que é o chamado crime de responsabilidade, que é o atentado do presidente contra a Constituição. O ponto é que as pedaladas fiscais, que é o que fundamenta juridicamente o processo de impeachment, ele não assegura o caráter legal ao crime de responsabilidade, porque pedalada fiscal é simplesmente má gestão dos recursos públicos, e má gestão dos recursos públicos vai ser punido não por processo de impeachment, mas por eleições presidenciais que ocorrerão em 2018. Então cabe ao eleitor julgar a presidenta da República. A alternativa adotada atualmente pela Câmara dos Deputados e que está prestes a ser apreciada pelo Senado, ela é ilegal, ela não é democrática e ela viola o princípio constitucional de que o presidente deve permanecer no seu cargo até o fim do mandato. Em termos de implicações para o governo democrático, a minha maior preocupação pode ser utilizada de maneira instrumental a fim de solucionar conflitos políticos, ou seja, sempre que uma maioria legislativa não conseguir impor a sua vontade sobre as preferências de um presidente da República, caso ele seja minoritário, ela pode recorrer sempre como estratégia de violação da Constituição, violação de uma norma democrática fundamental de que o mandato presidencial será interrompido com a configuração do crime de responsabilidade e, na minha avaliação, isso reforça a fragilidade da democracia brasileira. Ou seja, a probabilidade de que a ameaça às regras do jogo, ameaça a burlar as regras do jogo a fim de solucionar um conflito político, de que isso possa acontecer com frequência daqui para frente, fazendo a democracia brasileira ficar refém de preferências políticas que possam ou não ser atendidas por um presidente da República. Obrigada. Acho que é isso, né? A gente pode reformular. Aqui vai na louca, tal, quando vê... Sensacional. Aprovado pela Câmara dos Deputados, o processo de impeachment segue agora para a comissão especial no Senado. Lohane Paixão para o Reverso. Nos dias de hoje, é comum as pessoas se preocuparem apenas com a vida profissional e esquecem de cuidar de si mesmo. Mas cuidar da saúde emocional é muito importante e existem várias alternativas para isso. Cuidar do corpo e da mente tem se tornado cada vez mais importante no processo de prevenção de doenças. De acordo com pesquisas da Universidade de São Paulo, no ramo de psiquiatria, cerca de 10% da população brasileira sofre de ansiedade, outros 10% sofrem de síndrome do pânico. Para esta psicóloga, devemos estar atentos às constantes mudanças de humor, níveis de estresse alterados, disritmia cardíaca e alterações na pressão arterial. Todos estes fatores se tornam reflexos de um estilo de vida acelerado e sem equilíbrio. Isso vai gerando um desequilíbrio interno, em todos os sentidos, emocional, físico. Então isso vai criando esse desequilíbrio. E aí a gente tem esse vazio existencial que gera esses excessos, tanto na medicação
quanto nas compulsões alimentares, no excesso de bebida, no excesso de drogas. E isso gera um vazio, né? E como lidar com esse vazio? E aí vem o que a gente poderia chamar das doenças da alma, né? Dos distúrbios, a depressão, né? E as fobias. Na batalha contra o estresse, a prática da atividade física é importante aliado, como explica o profissional de educação física. Acho que a gente vive um momento na sociedade contemporânea em que a gente se movimenta cada vez menos. Para quem sofre de estresse e precisa dar uma desestressada, eu indicaria mais as modalidades coletivas. Por causa do contato com outras pessoas, você consegue descarregar bem, né? Então, o futebol, o vôlei, o basquete, essas modalidades mais conhecidas. As modalidades individuais, elas também são muito boas, né? Mas assim, para quem está querendo um contato, sabe, social, quem quer se inserir num grupo, acho que as modalidades coletivas elas são mais interessantes. E aí eu acredito totalmente que para atingir o autoconhecimento, trabalhar diretamente com o corpo é essencial. E foi justamente o esporte que transformou a vida da professora universitária. Mãe de 2 filhos e professora do curso de Artes Visuais da UFES, Fabíola encontrou num esporte bem diferente o ponto de equilíbrio que faltava na sua vida cheia de compromissos. Muita coisa dentro da universidade. Eu estava procurando uma atividade física e um amigo me convidou para fazer uma aula experimental na canoa havaiana. É uma atividade, um esporte coletivo. Tive muita dificuldade de trabalhar em grupo, por não gostar de depender das pessoas. Mas na canoa eu tenho me disciplinado com isso, porque eu sei que sozinho eu não faço nada. Quando eu venho para a universidade, eu já estou num clima, numa vibe completamente diferente, assim. Então, na canoa eu sinto às vezes que é uma espécie de um templo, assim. É o lugar que eu estou em conexão com qualquer energia, né, de acordo com a crença de cada um. Mas é o lugar que eu me encontro comigo mesmo, assim. Então, para mim é muito bacana. Após 2 anos inativo, o cursinho pré-vestibular do projeto Universidade para Todos volta às aulas. A equipe do Reverso foi saber o que mudou com a sua reabertura. O sonho de entrar na universidade agora está mais perto de se tornar real na vida desses jovens. É que o projeto Universidade para Todos retomou suas atividades. Porém, a reabertura do cursinho trouxe uma série de mudanças. A principal diferença é que antes, um curso que era totalmente gratuito, agora os alunos têm que pagar um valor equivalente a R$ 100 mensais. Essa cobrança veio para sustentar a nova forma de gestão, agora desvinculada de empresas privadas. O coordenador do projeto, Ricardo Trazi, explicou como funciona esse atual modelo e os novos formatos de turma do curso. O projeto, durante 19 anos, ele foi feito por meio de parcerias com empresas públicas e privadas. Essas parcerias possibilitavam o pagamento dos professores, da infraestrutura. Como com a crise econômica essas parcerias foram minguando e com o fechamento da Fundação Ceciliana Abel de Almeida em 2014, acabou não tendo mais turmas para ofertar para a comunidade. E aí a gente resolveu experimentar esse ano um modelo novo, cobrando um valor bem abaixo do mercado para poder viabilizar, tornar o projeto autossustentável. Nós dividimos em 3 grupos. Os alunos que estão fazendo o 3º ano ainda na rede pública estadual, a gente utilizou a nota de matemática e português do 2º ano, no ensino médio. Quem já terminou o ensino médio nos últimos 5 anos, a gente utilizou a nota do Enem entre 2010 e 2015. E esse ano está tendo uma novidade, um 3º grupo que é da terceira idade, que é basicamente da terceira idade, não necessariamente, mas pessoas que estão há muito tempo sem estudar e estão precisando querendo uma oportunidade para voltar para a sala de aula, e até então está sendo uma experiência bem interessante. A professora Nise Facini já foi aluna do projeto e agora que está do outro lado, não esconde a satisfação. Eu fui aluna do projeto em 2008, né? E eu me identifiquei muito com o projeto desde o começo, porque eles têm um ideal do público fazer a diferença, né? Então, atingindo aí as camadas da classe C, digamos assim. Então, quando eu entrei na UFES em matemática, né, eu já tinha um ideal na minha vida de fazer a diferença na vida das pessoas como professora, né? E aí surgiu a oportunidade de eu dar aula no projeto em 2014 e eu tô aqui, estou lutando pelo que eu acredito. Me sinto assim realizada dentro da minha profissão.
poder dar aula com a satisfação que eu dou hoje, que é ajudar os meninos a fazer a diferença. Silvana Reis, que também foi aluna do curso, nos contou a importância que o projeto teve na sua vida. Bom, eu vim de um ensino médio defasado, né? Ensino médio estadual, público estadual, e fim de anos 90 era uma época de muita falta de estrutura, sem professores, falta de professores, falta de material. Então, assim, eu vivi isso tudo. Então, a gente vem, né, sem recursos, sem conteúdo mesmo, e com a questão de uma autoestima um pouco abaixo, né? Então, quando eu entrei no projeto, assim, fiz a seleção, fiquei sabendo, fiz a prova, estudei bastante, passei. E assim, logo no início, nas primeiras aulas, na primeira aula, na verdade, é um aulão que é feito com ex-alunos, né, e com todas as turmas que estão entrando. Então já tem a questão de passar aquela experiência de sucesso dos ex-alunos, né, e uma questão forte ali foi a questão da autoestima, de ser bem trabalhada, a questão de você pode entrar na universidade, você tem capacidade. Então isso daí também foi muito forte, né, um estímulo nessa autoestima. E bons professores também, que eram professores já experientes, que trabalhavam em outros pré-vestibulares conceituados, tradicionais. Então essa foi a fórmula do sucesso. E dedicação é fundamental para quem, assim como Stephanie, reconhece a oportunidade. Eu pretendo fazer medicina e o PUPT, ele é um excelente curso. Eu acredito que ele vai ajudar muito, principalmente pela a orientação que os professores nos dão. E o que a gente tem que fazer é estudar o que eles passam em sala de aula em casa, né? Os cursos pagos estão num precinho bem salgado, digamos assim. E o PUPT veio em muita boa hora, por causa que é um preço que dá para pagar, né? Tá dentro, é um preço pagável, digamos assim. E eu acredito que se não fosse o PUPT esse ano, eu não estaria fazendo pré-vestibular. De acordo com uma pesquisa realizada no ano passado, a UFES é uma das 5 universidades federais do Brasil que ainda não aderiu ao sistema de seleção unificada. Os estudantes capixabas que desejam uma vaga na Universidade Federal do Espírito Santo precisam estudar em dobro, já que para conseguir entrar na UFES, os vestibulandos passam por 2 processos seletivos. Primeiro, o Exame Nacional do Ensino Médio, conhecido como Enem, e depois a prova discursiva da universidade. Porém, essa forma de seleção pode estar com os dias contados. É que a UFES estuda adotar o SISU, Sistema de Seleção Unificado, como método de ingresso. Se confirmado para este ano, o SISU promete pegar muitos estudantes de surpresa. O Gabriel Gomes, que faz parte do Conselho Universitário e é estudante de Letras em Inglês da UFES, acredita que esta não é uma boa escolha. A discussão da adesão da UFES ao SISU deveria vir acompanhada de políticas que garantam a permanência do estudante na universidade. Então, a gente analisa que a adesão do SISU à UFES vai garantir só a entrada do estudante e não a permanência dele na universidade, tendo em vista que isso vai gerar uma grande evasão nos cursos, principalmente de licenciaturas, que são os cursos mais afetados pela evasão após a adesão do SISU, e vai comprometer também a vivência dos estudantes na universidade em diversos aspectos. Já o professor de Educação Física da UFES é favorável à mudança. Ele faz parte da comissão criada pelo reitor para analisar as vantagens e desvantagens da adesão integral, pois os campos de Alegre e São Mateus já adotaram o sistema. Para ele, os estudantes contrários ao SISU possuem uma visão fascista. O sistema ele não aumenta o número de vagas, então não há uma sobrecarga na universidade, porque não haverá um aumento do número de vagas. Dentro desse número de vagas existe. Qual é a preocupação? É de entrar mais pobres? É isso? Se estão preocupados com a permanência, eles estão preocupados com o número de pobres que vão entrar dentro da universidade. Quem é que está preocupado com a entrada de número de pobres na universidade? Quem é contra a entrada de aumento de pobres na universidade? Isso se chama fascismo. Vale lembrar que a maioria dos estados brasileiros já utilizam um sistema unificado desde o ano de 2010. Aqui no estado, os maiores interessados se a UFES vai ou não aderir ao SISU são os estudantes que prestam vestibular este ano. Por isso, nós fomos conversar com alguns deles para saber o que eles estão achando disso tudo.
Eu já estudo há 4 anos, meu 3º ano de pré-vestibular para medicina. Já consegui passar em particulares, mas é um custo muito alto, então a UFES seria uma única opção dentro do estado para mim. Então eu sou contra a adesão ao SISU e tem alguns aspectos que a UFES é a única faculdade federal do Espírito Santo, não tem nenhuma estadual, não tem nenhuma outra federal. Então, como sendo a única forma de ingresso público dentro do Espírito Santo, eu acho que aderir ao SISU vai abrir muito para que pessoas de fora possam vir ao estado e ficaria difícil para a população capixaba mesmo conseguir um ensino público. Eu tento medicina, é meu primeiro ano de pré-vestibular e eu sou contra a adesão do SISU, principalmente esse ano, porque a nossa rotina de estudos foi totalmente montada pensando na segunda etapa como discursiva. Então, homogeneizar isso tudo, unificar como é a proposta do SISU, vai atrapalhar a nossa rotina de estudos e é uma falta de respeito enorme com os estudantes. A questão do SISU é com o estudante daquela região que acaba não se beneficiando do processo de interiorização. Olha a demanda que existe no vestibular da UFES, que é majoritariamente da Grande Vitória. E as vagas lá dos cursos de alta demanda de São Mateus, das engenharias, por exemplo, engenharia química, engenharia de petróleo, etc. A demanda lá é de estudantes de Vitória, ainda não é dos estudantes da região. Então o processo de interiorização não está resolvendo porque a população no entorno de São Mateus, a população no entorno de Alegre, continua sem acesso. Tentamos falar com o reitor da UFES, mas fomos informados por sua assessoria de que ele não está comentando o assunto, para evitar que sua fala seja dada como posicionamento da universidade. A UFES vai decidir se adere ou não ao SISU de forma integral até o final do 1º semestre de 2016. Nós convidamos a Aline Barreto, representante dos técnicos administrativos no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, para dar o posicionamento sobre a proposta de mudança na seleção dos novos alunos. Seja bem-vinda, Aline. E para começar, a gente gostaria de saber o que a universidade ganha e o que perde aderindo ao SISU como forma de ingresso. Obrigada pelo convite, meninos. A universidade, a princípio, ela elimina a segunda etapa do vestibular. E isso gera uma economia financeira para a universidade, porque ela não tem custos em aplicação de prova, em contratação de fiscais, em coordenação de prova para uma segunda etapa. E isso é um ponto central para a universidade hoje em crise. Um ponto positivo para os estudantes é que eles vão poder disputar essas vagas da UFES, que serão colocadas nacionalmente, sem a necessidade de vir ao estado fazer a prova. Então, esse é um ponto positivo para os estudantes. Nos pontos negativos, a gente ainda não tem uma política de permanência e assistência estudantil na universidade que garanta a permanência mesmo desse aluno na universidade. A gente está pensando no ingresso sem pensar a permanência. Então, hoje o que nós temos é um decreto e aí ele ainda é muito frágil, porque a gente precisa pensar que outros estudantes de outros estados poderão vir para a universidade. E isso vai afetar em quê no ingresso dos capixabas? Vai afetar de uma forma negativa ou positiva? A gente ainda não tem como afirmar que será que vai ser um ponto negativo, né? Para nós, o intercâmbio cultural entre estudantes de outros estados é importante, mas a gente ainda não tem como afirmar que os capixabas terão mais dificuldades para ingressar na universidade. Mas é preciso lembrar que o Espírito Santo tem uma posição estratégica na região sudeste e que facilita a mobilidade entre os estudantes que são do Rio de Janeiro, de Minas, né, do sul da Bahia. E diante disso tudo, qual é o posicionamento dos servidores da UFES neste momento em relação ao SISU? Os técnicos administrativos têm acumulado o debate com relação ao SISU já há alguns anos. E há cerca de 2 semanas, a gente, em assembleia, deliberou o posicionamento contrário ao SISU, à adesão ao SISU neste momento. Estamos finalizando mais uma edição do Reverso. Nós agradecemos a sua participação, Aline, muito obrigado. Agradecemos também a sua audiência e até a próxima.